Boa noite aos irmãos. Graça e paz no nome do Senhor Jesus. Você que pode, abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26. Nós vamos falar sobre avivamento durante esse mês. E eu creio que Deus pode realizar grandes coisas no nosso meio. Gênesis, capítulo de número 26. Nós vamos ler o versículo de número 17 e o versículo de número 18. Diz assim a palavra de Deus: Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já o seu pai lhes havia posto. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua igreja, obrigado pelo Espírito Santo do Senhor. Deus, que o Senhor fale aos nossos corações nessa noite. Pai, que a tua palavra reine sobre nós nessa noite. Deus, em nome de Jesus, precisamos, ó Pai, desse avivamento em nossas vidas. Precisamos, ó Pai, que o Senhor nos encontre uma vez mais nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, hoje eu quero falar sobre obstáculos do avivamento. Provavelmente, durante as próximas semanas, os pregadores que estiverem por aqui falarão dos grandes avivamentos da história, falarão de grandes homens como o Evan Roberts, os irmãos Wesley, George Whitefield, homens que fizeram parte de grandes avivamentos durante a história da igreja. Acontecimentos que marcaram países e a vida de milhares de pessoas. Provavelmente falarão sobre as consequências de um avivamento, sobre as características de um avivamento, sobre os moldes de um avivamento. E eu quero iniciar essa série com aquilo que nos impede de viver o avivamento. Os obstáculos que têm nos parado e nos impedido de viver esse avivamento. Gênesis capítulo 26 tem como contexto a história de Isaque. Isaque estava vivendo em um determinado país e ele precisa deixar aquele país. Isaque precisa deixar um país onde Deus o havia abençoado de maneira sobrenatural. A Bíblia nos diz que Isaque, ele se torna um homem cheio de posses, um homem cheio de conquistas, um homem cheio de vitórias, porque Deus era com ele, porque Deus o abençoava, porque a mão de Deus estava sobre a vida dele. Nós vamos ver no capítulo 26, no versículo de número 16, que Isaque agora está na terra dos filisteus, devido à fome, ele precisa peregrinar, e mesmo na terra dos filisteus, olha o que diz o versículo 16, disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Ou seja, Isaque, ele é abençoado por Deus até mesmo nas terras inimigas. Isaque experimenta do sobrenatural de Deus até mesmo em terras estranhas. Irmãos,
A bênção de Deus é tão grande na vida desse homem a ponto dos seus companheiros ali de país, se sentirem invejados, a ponto de pedirem para que ele parta daquele lugar. Então, Isaac, ele precisa sair daquele lugar, porque ali já não há mais espaço para ele, porque as pessoas que ali estão o invejam. Por quê? Porque aquilo que Deus está fazendo na vida de Isaac não está fazendo na vida daquelas outras pessoas. Então Isaac, ele parte. E a Bíblia nos diz que ele sai dali e ele se acampa no vale de Gerar. Só que quando Isaac chega a esse vale, ele vai enfrentar uma necessidade urgente e desesperada. O que acontece com Isaac? Isaac não tem água. Ele se depara com uma necessidade urgente. Não tem água. Irmãos, quem pode viver sem água? Há quem diga que a água é um dos elementos que dão a vida. Então existe agora algo imprescindível para a existência daquele povo, mas que está em falta, que é justamente a água. Isaac aqui, acompanhe comigo, ele não está tendo um problema, porque ele não está encontrando um lugar agradável para ele armar as suas tendas. O problema de Isaac não é construir uma moradia sofisticada para ele habitar. O problema de Isaac é que ele não tem aquilo que ele precisa para viver. Ele não tem o que é urgente. Isaac, quando sai da terra dos filisteus e vai para o vale de Gerar, ali ele não encontra uma necessidade de buscar um entretenimento para sobreviver. Ele não está precisando de algo que vai lhe fazer passar o tempo. A necessidade dele não é a ociosidade que ele vive. A necessidade que ele está passando é de algo que ele necessita para viver. Isaac entende, não dá para viver sem água. Então vamos fazer o seguinte: nós precisamos parar tudo, porque não adianta nós fazermos nada para além do que a nossa necessidade primária nos pede. Ou seja, se não tiver água, não adianta armar as tendas, vamos todos morrer. Se não tiver água, não adianta construir moradias. Se não tiver água, não adianta levantar altares para o Senhor. Serão altares aos quais ninguém irá adorar, porque não tem água. E o povo precisa da água para a sua sobrevivência. Irmãos, o contexto e o tema central do texto de Gênesis 26 é que Isaac estava em busca de algo que era essencial. Isaac estava em busca de algo que, se nós não tivermos, não há como vivermos. E olhando para esse texto de Isaac, a primeira coisa que nós precisamos compreender é qual é a nossa necessidade. Irmãos, dentro de um avivamento acontecem muitas coisas sobrenaturais, mas um avivamento também passa dentro de nós percebermos qual é a nossa maior necessidade. Por que você quer ser avivado, meu irmão? Você acha que se você for avivado, a sua vida vai melhorar? Você acha que se o avivamento acontecer na sua vida, você vai prosperar em algumas áreas? Eu sinto te informar, irmão, o avivamento não tem nada a ver com isso. O avivamento começa quando eu olho para mim e entendo qual é a minha maior necessidade. Qual é a nossa urgência? A resposta no texto é muito simples. A nossa urgência e a nossa necessidade não são as moradias, as tendas, o entretenimento.
é aquilo que nos dá vida. Aquilo que nos dá vida tem que ser prioridade para mim e para você. Irmãos, por isso que existem diversos problemas, ou diversos acontecimentos dentro de uma igreja, porque nem todos estão pela mesma necessidade. E esse texto nos ensina que o que nos dá vida é o que precisa ser a nossa urgência. Se nós trouxermos para os dias de hoje, a nossa sociedade, irmãos, não possui um problema superficial. Se você for olhar o que está acontecendo ao redor do mundo, é um problema muito profundo. Às vezes a gente acha que com pequenas decisões ou pequenas atitudes a gente vai resolver o mundo. Não vamos, irmãos. O problema do mundo é muito sério. O problema do mundo é muito grave. O mundo está perdido nos seus pecados e delitos. O mundo está corrompido. Como diz a palavra de Deus, o mundo jaz no maligno. Olhamos para a nossa sociedade hoje e vemos que ela vai de mal a pior. Que todos os dias parece que a sociedade se distancia um pouco mais do Senhor, através das leis que são criadas. Praticamente todas elas têm um cunho de nos afastar de Deus. Irmãos, Dr. Martin Lloyd Jones diz: não há dúvidas que temos vivido do prestígio do passado. Irmãos, não há dúvidas que a igreja no passado foi muito mais forte do que ela é nos dias de hoje. E nós vivemos das glórias daqueles homens. Nós cantamos aqui: o Coliseu não parou, mas hoje não existem mais coliseus. As perseguições não pararam a igreja. As perseguições de antigamente, perto de hoje, são mínimas, irmão. Você tem aí na sua mão? Levanta aí, irmão. Quem trouxe Bíblia hoje? Tem que trazer Bíblia para o culto, tá, irmãos? Você não podia andar com isso aqui não, irmão. Hoje a gente pode abrir. Hoje a gente pode cantar a palavra. Mas nós estamos como esse homem, como Isaac. Nós estamos vivendo a necessidade e a urgência desse algo que nos dá vida. Irmãos, essa vida que existe para nós, ela influencia em todas as áreas da igreja. Esse vigor e esse poder é a única coisa que pode impactar o mundo. Nós achamos que os nossos exercícios como eleitores vão mudar o mundo. Não vão. A única coisa que pode mudar o mundo é a vida, que é a urgência do coração do homem. É essa água, irmão, que não deixa com que o homem morra. É esse poder, é esse vigor que está disponível para a igreja através do Espírito Santo de Deus. É isso que muda a sociedade em que a gente vive. É isso que muda o coração do homem. É isso que muda um lar, uma família, uma comunidade. Isaac tem uma necessidade. Mas o que Isaac vai fazer diante dessa necessidade? Ele sabe que o povo precisa de água. E o que ele vai fazer? Qual é a atitude que ele vai tomar? Irmãos, antes de nós vermos o que Isaac vai fazer, a gente precisa prestar atenção naquilo que Isaac não faz. Imagine comigo, Isaac é forçado a sair de sua terra, porque estava prosperando muito devido às bênçãos do Senhor. Ele tem família, ele tem posses, ele tem animais, ele tem servos, ele tem um monte de pessoas ali, animais, que dependem exclusivamente da direção que Deus está dando para ele. E se ele não der água
a esse pequeno povo, a essa pequena congregação que ele possui, todos vão morrer. Então é uma necessidade e uma urgência séria. E ele precisa tomar uma atitude diferente dos dias atuais. Isaac não manda buscar homens exploradores. Isaac não manda buscar adivinhos. Isaac não manda buscar homens que são peritos em cavar poços ou em descobrir novas fontes de vida, novas fontes de água. Não, de maneira nenhuma, meu irmão. Isaac não vai fazer isso. Diferente da igreja moderna hoje, que está em busca de homens que exploram o povo de Deus, que está em busca de homens que têm como o seu fundamento adivinhações nos momentos de reunião, homens pelos quais sempre apresentam um novo caminho diferente do qual ninguém conhece. Isso aqui é algo novo, irmão. Isso aqui é uma doutrina nova. Isso aqui é um método novo. Isaac não está em busca desses homens. Irmãos, avivamento, preste atenção, não tem a ver com dons espirituais. Dons espirituais é uma coisa, avivamento é outra coisa. Avivamento é quando algo está morto e recebe vida. Isso é avivamento. Isaac não faz como a igreja moderna faz. Isaac, ele retorna e cava os poços de água que o seu pai havia cavado nos dias de sua vida. Hoje parece que a igreja moderna se movimenta ao contrário de Isaac. Isaac entende que ele precisa voltar, que ele precisa olhar para lá. Isaac entende que não tem algo novo lá na frente, a igreja não precisa de algo novo, a igreja precisa voltar no que já foi estabelecido. Sabe por quê, irmão? Vamos fazer uma conta rápida. A gente canta das glórias da igreja passada, mas a gente não vai lá na igreja passada buscar o que trouxe as glórias para ela. A gente está esperando algo novo. Tem algo novo para você não, meu irmão. Algo novo para você é voltar lá atrás. É voltar no que é básico. É voltar no que funcionou. É voltar aonde os poços já foram cavados. O que se mais vê nos dias atuais, precisamos de um pregador que tenha uma linguagem adequada para esse tipo de público. Precisamos de um determinado tipo de mensagem que vai arrebanhar esse tipo de público. Precisamos pegar a ciência e trazer fundamentos científicos para dentro da igreja, para poder provar para os irmãos que a nossa mensagem é verdadeira. Precisamos atualizar as escrituras, porque o mundo vem se atualizando, o mundo está se modernizando. Nós precisamos de um movimento em que nós podemos usar recursos humanos dentro da igreja. Nós precisamos fazer as pessoas melhores. Nós precisamos de um método novo. Meu irmão, nós não precisamos de nada disso. Nada disso. Nós precisamos voltar para os poços que foram cavados lá atrás. Nós estamos desesperadamente tentando encontrar novas fontes de água que nos façam sobreviver. Certa vez eu vi um pregador dizendo assim, e concordei com ele. Daniel, no campus da Babilônia, meu irmão, não tinha um pregador de adolescente lá. José, no Egito, não tinha um pregador de jovens lá. Gideão, Davi, no campo de batalha contra o gigante, não, meu irmão, tinha a presença de Deus. E é isso que nós precisamos. Você jovem, adolescente, adulto, criança, você precisa da presença de Deus.
Avivamento é quando nós começamos a entender que não existem novas fontes de água, mas existe apenas uma fonte de água e nós precisamos voltar nela. Enquanto nós achamos que estamos vivendo em busca de novas fontes de água, significa que estamos mortos. Buscar novas fontes de vida significa que estamos morrendo. Porque as igrejas têm morrido hoje. Porque as igrejas, assim como está escrito no livro de Jeremias, abandonaram os mananciais de água viva e estão criando para si cisternas rotas. Meu irmão, nós precisamos voltar. Graças a Deus, Isaac não fez como a igreja moderna. Mas o que Isaac fez, irmão Caio? Ele tornou a cavar os poços que um dia foram cavados nos dias de seu pai. Por que Isaac fez isso, irmão Caio? Porque Isaac entende a urgência da situação. Porque ele sabe que não tem tempo para novas experiências. Ele sabe que não há tempo para procurar mais poços sem ter certeza se esses poços possuem águas. Irmãos, Isaac lembra do seu pai. E o que ele lembra do pai dele? Que Abraão era bem sucedido em cavar poço. Irmãos, se você pegar a história de Abraão, duas coisas que Abraão era bom, irmão. Primeiro, levantar altar. Pega os textos de Abraão. Toda hora Abraão levanta um altar. E segundo, cavar poço. Pensa num homem bom, irmão, para cavar poço. Todo lugar que ele vai, ele cava um poço. Depois você pega a história de Abraão e acompanha para você ver. E todo poço que Abraão cava, irmão, ele acha água. Isaac lembrou, pá, meu pai conhecia esse poço. Meu pai não cavava poço à toa. Meu pai sabia que nesse poço tinha vida. Ele sabia que era nesse poço que tinha aquilo que nós temos urgência nos dias de hoje. Eu não preciso cavar lá, porque eu sei que o meu pai cavou aqui e aqui tinha água. Para que eu vou me arriscar cavando lá? Isaac, então, com seus servos, ordenam que eles vão e cavem os poços que seu pai havia cavado. Porque com certeza eles encontrarão água. Irmãos, nós precisamos olhar lá para trás. Se você e eu queremos viver um avivamento, nós precisamos olhar para a história da igreja. Não sei se os irmãos já perceberam, mas tem um livro ali no quartinho, né, sobre o avivamento no país de Gales. Sabe o que me chama a atenção, irmão? Evan Roberts não fez nada de diferente. Nada. E Deus usou aquele homem de uma maneira poderosa. Nós precisamos, irmão, voltar lá atrás. A nossa referência não é a igreja moderna. Amém, irmãos? A nossa referência é a igreja de Atos. A nossa referência é a igreja dos reformadores. A nossa referência é a igreja dos puritanos. Essa é a nossa referência, irmãos. Essa que precisa ser a nossa referência. Nós precisamos fazer como Isaac, olhar lá para trás um pouco. Alguém disse que ignorar o passado é uma atitude tola. E na grande maioria das vezes é assim. Porque nós já vimos o que Deus fez através da sua igreja no passado. E sabe o que me chama a atenção? Os nossos problemas não são novos. Ah, mas nós estamos há 500 e poucos anos na frente dos irmãos da Reforma Protestante. Mas os nossos problemas são os mesmos que eles enfrentavam. Nós estamos 2000 anos na frente da igreja de Atos dos Apóstolos.
mas os nossos problemas são os mesmos que a igreja dos Atos dos Apóstolos enfrentava. Irmãos, mas tem uma notícia boa também. Se os problemas não mudaram, Deus também não mudou. Tem um texto que eu gosto muito na Escritura, Hebreus capítulo 13, verso 8. Porque Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Irmãos, ao mesmo passo que os problemas da igreja não mudaram. Como assim, irmão Caio? Os problemas da igreja continuam sendo os mesmos. Roubo, violência, ciúmes, inveja, infidelidade, divórcio, separação, perversão, corrupção. Tudo isso já acontecia na Escritura, irmão. E continua acontecendo nos dias de hoje. A nossa sociedade está cheia disso, irmão. Os problemas não mudaram. Deus não mudou. E eu e você também continuamos os mesmos. Porque o homem também continua morto nos seus delitos e pecados. Nada mudou, irmão. Nada tendo mudado, nós precisamos olhar lá para trás, porque se os problemas eram os mesmos, os homens eram os mesmos e Deus era os mesmos, nós não precisamos fazer nada diferente do que eles fizeram. E é isso que Isaac ensina para mim e para você nessa noite. Nós precisamos olhar para trás. Nós precisamos olhar para a história da igreja. Nós precisamos olhar que essa igreja, ela viveu grandes momentos cheias de vida, cheia de poder de Deus, cheia de vigor e cheia do Espírito Santo. A igreja já viveu isso, meus irmãos. A igreja já viveu períodos onde a casa de Deus estava cheia de pessoas sedentas e famintas para fazerem parte da família de Deus. Irmãos, a igreja do Senhor já viveu momentos onde era impossível afastar os cristãos das orações. A igreja já viveu momentos. A igreja já viveu momentos onde a pregação da palavra, ela tocava veemente o coração dos ouvintes. A igreja já viveu isso tudo, irmão. Só para abrir um parênteses, isso é avivamento, tá, irmãos? Amém? Isso é avivamento. Homens e mulheres tinham experiências com a graça de Deus. Conhecer o amor de Deus emocionava os homens. Conhecer a misericórdia de Deus comovia o coração dos homens. Ouvir das grandezas de Deus fazia com que aqueles homens entendessem que eles haviam conquistado algo muito precioso. A igreja já viveu isso, irmão. A igreja já viveu momentos em que as pessoas que a frequentavam estavam dispostas a morrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja já viveu isso tudo. E qual era a consequência dessas igrejas nos seus tempos? Elas influenciavam uma vida, uma casa, um bairro, uma cidade, um estado e muitas das vezes até mesmo um país. Irmãos, Isaac decide voltar aos velhos poços. Você vê isso no versículo 15. Mas existe um obstáculo agora. Eles não podiam ver a água. Por quê, irmão Caio? Eles sabem que a água está ali disponível, mas eles não podem tocar e nem usufruir daquela água. Resolveram um problema, nós precisamos de água, senão nós vamos morrer. Já sei onde nós vamos arrumar água. Vamos lá nos poços, vamos voltar nos poços. E quando eles chegam diante dos poços, eles não conseguem tocar aquela água.
Eles sabem que ali existe água. Eles sabem que tudo aquilo que eles precisam para viver está dentro daquele poço. Mas eles não têm a capacidade de tocar aquela água. Resolve um problema e nasce outro. Como vamos sobreviver? Através da água. Achamos a água. Problema resolvido. Um novo problema. Como obter essa água? Como tocar essa água? Por que eles não conseguiam? Porque a Bíblia vai nos dizer que os filisteus tinham entulhado os poços com terra, lixo e refúgio. Para quê? Para que ninguém conseguisse tocar a água. Durante uma guerra, se um povo encontrasse em um determinado campo de batalha um poço com água, ele já estava 70% na frente de vencer a guerra. Então o que eles iam fazendo? Eles iam ganhando território e entulhando os poços, ganhando território e entulhando os poços, para que os inimigos não pudessem encontrar água durante as batalhas. Irmãos, só um parênteses aqui. História de poço é engraçada. Porque um desses poços foi a oportunidade em que Jesus encontrou de salvar a mulher em João capítulo 4. Só um parênteses, você precisa ser um poço, irmão. Eu preciso ser um poço. Um ponto de encontro entre Cristo e uma alma que vai ser salva. Poços são importantes na Bíblia. Todas as vezes que você lê um texto que tiver poço, fica ligado. Eles não conseguem tocar essa água, porque essa água foi entulhada pelos filisteus. E agora precisa-se o quê? Desfazer a obra dos filisteus. Porque no poço tem água, e eles precisam da água desesperadamente, mas eles precisam desfazer as obras dos filisteus. Então Isaac começa a abrir os poços, começa a retirar os entulhos, começa a retirar aquilo que impede de tocar a água, começa a retirar aquilo que está impedindo de tocar a vida que eles precisam. E eu quero falar aqui muito rapidinho, sobre alguns obstáculos que nós precisamos retirar para que nós possamos viver um avivamento. Primeiro obstáculo, o obstáculo doutrinário. Irmãos, as doutrinas estão sumindo da igreja. Não é uso e costume, tá, irmãos? Uso e costume é outra coisa. Doutrinas. Não tem como viver um avivamento, irmão, sem as doutrinas da graça. Hoje em dia, irmãos, as doutrinas elas estão se esvaindo dos púlpitos das igrejas. Já não há uma grande preocupação mais pela grande maioria dos pregadores e pela grande maioria dos ouvintes em ouvir acerca das doutrinas da graça de Deus. Há doutrinas que são essenciais para a nossa vida, meu irmão. Há algumas que a gente tem uma diferença com o irmão aqui, outra ali, mas que é tudo resolvido. Mas tem doutrinas, irmão, que são essenciais para um cristão. Mas o obstáculo doutrinário tem sido um grande entulho em relação ao avivamento. Pastor Áquila disse algo muito interessante aqui na terça-feira. Nós precisamos conhecer a história da nossa redenção. Nós precisamos conhecer o que Cristo fez por nós, irmão. Nós precisamos conhecer o quanto custou a obra de Cristo por nós. Nós precisamos conhecer, irmão, sobre a doutrina da soberania de Deus. Porque nas escolas é ensinado que o mundo nasceu através da teoria da evolução, mas nós que conhecemos a Escritura sabemos que o mundo foi criado através da voz de Deus, através das mãos do Senhor.
Nós precisamos voltar para a doutrina da autoridade das Escrituras. O que importa, irmão, não é o que eu penso e o que você pensa. O que importa é o que Cristo estabeleceu para mim e para você. Hoje em dia tem muito eu acho, meu irmão, não tem espaço para eu acho. Cristo estabeleceu para nós a sua santa e poderosa palavra. Nós precisamos confiar que a Escritura, ela é a autoridade máxima da igreja na terra. Nós estamos perdendo isso, irmão. Nem Bíblia a gente está lendo, irmão. Depois a gente reclama que no avivamento não vem. 20 anos de crente, até hoje não leu a Bíblia inteira. 10 anos de crente, não leu o Novo Testamento inteiro. Lê a Bíblia uma vez por semana no culto. Irmãos, nós precisamos voltar para a doutrina do pecado. Existe um pecado que nos afasta de Deus, irmão. Paulo diz, porque todos pecaram e afastados da glória de Deus estão. Nós precisamos voltar às doutrinas básicas, doutrina do arrependimento. Tem gente que quer ser cristão hoje, mas não quer se arrepender dos pecados. Como o avivamento vai chegar até nós, irmãos? Como vamos viver um avivamento na nossa vida, se nós perdemos as doutrinas básicas? Aquelas que são essenciais para o nosso coração. Não falamos mais da ira de Deus. Nós precisamos voltar para a doutrina da ira de Deus. Meu irmão, se morrermos sem Cristo, estaremos debaixo da punição divina. Nós precisamos voltar, irmão. Não falamos mais da doutrina da união com Cristo. Eu em Cristo e Cristo em mim. Como Paulo disse, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então eu não sou mais eu. Não tem como eu chegar na igreja de um jeito e permanecer daquele jeito. Se Cristo precisa viver em mim, eu preciso ser como Ele. Mas nós temos aberto mão dessas doutrinas. Não falamos mais na doutrina da glorificação. Não falamos mais na doutrina do arrebatamento da igreja. Não falamos mais da doutrina do céu. Nós abandonamos as doutrinas básicas. Por isso, irmãos, por isso, o avivamento não chega até nós. Sabe por quê, irmão? Que se você voltar lá atrás, ó, como Isaac fez, você vai ver. Atos dos Apóstolos permaneciam aonde? Na doutrina dos apóstolos. O avivamento na época dos reformadores se deu ao quê? A quando Lutero leu a Escritura. O avivamento no país de Gales, se você for ler, Evan Roberts começa a pregar sobre arrependimento. Quer viver uma vida avivada, irmão? Volta para as Escrituras. Volta para a palavra de Deus. Tudo na Bíblia fala de Cristo, irmão. Tudo na Bíblia é sobre Ele. Cada versículo é sobre Ele. Cada letra, cada vírgula, cada ponto aponta para Cristo. Hoje nós temos muitos pregadores e pouca pregação. Hoje nós temos muita emoção e pouco poder de Deus. Hoje nós temos muito testemunho pessoal e pouco testemunho de Cristo. Por isso o avivamento não vem até nós. Mas nós precisamos retirar o entulho, o obstáculo doutrinário. Nós vamos voltar para a Escritura, em nome de Jesus. Segundo obstáculo, o obstáculo da oração. Irmãos, a igreja não parou de orar. A igreja parou de desfrutar de Deus. É diferente. A igreja ora muito. Nunca se pediu tantas coisas para Deus. Nunca apresentamos tantos projetos para Deus. Nunca pedimos a bênção de Deus tantas vezes.
mas nunca permanecemos tão distante de Deus. Irmãos, a gente passa horas pedindo as coisas para Deus, olhando para as nossas deficiências, para as nossas necessidades, com a esperança de Deus resolver a nossa vida. E a gente esquece de desfrutar do Senhor. E a gente esquece de passar tempo com Ele. E às vezes a gente se perde nessas orações que se tornam vãs repetições, ainda que a gente não perceba, e a gente esquece de desfrutar de Deus. E a gente já não tem mais prazer em permanecer. Aí as nossas orações se tornam ineficazes. Porque, sabe quando uma oração é boa, irmão? Não é quando ela é respondida. Uma oração é boa quando você dobra o joelho de um jeito e você levanta de outro. Aí a oração foi boa. Eu costumo dizer que Deus nos vence na oração. E a maior vitória que nós temos é quando a gente perde para o Senhor na oração. Porque a gente dobra o joelho com uma direção, mas a gente se rende na oração e levanta guiado pelo Espírito. Essa é a oração boa, irmãos. É isso que nós precisamos. Nós precisamos romper o obstáculo da oração. Mas, irmão Caio, eu sei orar. Não sabe não, irmãos, porque Paulo diz que nem orar nós sabemos. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para isso, irmão. Se não for o Espírito Santo, não sai nada, meu irmão. Jesus disse em João capítulo 15, verso 5, sem mim, nada. Nada que significa tudo, irmão, nós podemos fazer. Nós precisamos vencer o obstáculo da oração. As orações precisam nos impulsionar, irmão. As orações precisam nos fazer levantar mais fortes, mais crentes, mais firmados. Parece que a gente vai para a oração hoje e se levanta decepcionado porque Deus não respondeu. Oração não é para isso, meu irmão. Oração é para você ir e desfrutar de Deus. E quando você desfruta de Deus, você é renovado, você é fortalecido e você é transformado. Porque os homens dos grandes avivamentos permaneciam várias e várias horas na oração. Não é porque eles tinham uma família gigante que eles tinham que apresentar todo mundo, não, irmão. É porque eles amavam desfrutar da presença de Deus. Como o pastor Marcel disse aqui, 1 hora vai se tornando pouco. Por quê? Porque Deus é uma fonte de vida inesgotável. E quando você começa a desfrutar, você vai desejando mais e mais. Precisamos vencer o obstáculo da oração. Irmãos, orar é um privilégio. Nós precisamos orar, irmão. Eu sou o primeiro da fila, irmão. Nós precisamos de orar, irmão. Nós precisamos aprender a desfrutar de Deus, irmão. Nós precisamos aprender, irmão, a desfrutar da presença de Deus na oração. Continue pedindo, tá, irmãos? A Bíblia manda pedir. Glória a Deus por isso. Mas entenda que dentre os seus pedidos, você pode encontrar algo que você desfrute. Existe uma oração que vai te levar mais além do que aquela que você tem pedido ao Senhor. Terceiro obstáculo, penúltimo, estou caminhando aqui para encerrar. Nós precisamos romper o obstáculo do Espírito Santo. Irmãos, nunca trabalhamos tanto para Deus, mas nunca conhecemos tão pouco de Deus. Se eu disser para os irmãos que a igreja não trabalha, é mentira. A igreja trabalha e trabalha muito. Só você vê, irmão, a atividade das igrejas ao redor do mundo é altíssima. Muito trabalho, mas pouco conhecimento de Deus. Como assim, irmão Caio? O obstáculo do Espírito Santo. Preste atenção nisso, meu irmão. Não há como produzir obras para Deus sem o Espírito Santo. Vou repetir.
Não há como produzir obras para Deus sem o Espírito Santo. Não é só trabalhar. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Paulo está escrevendo para a igreja, irmão, que tinha obras, tá? 1 Coríntios capítulo de número 3, versículo de número 11. Diz assim: pois a vosso Perdão, irmãos, eu li o capítulo 1. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque esta sendo revelada pelo fogo, e que seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Irmãos, existem obras que nós produzimos, que são obras de feno, de palha, não são obras que agradam a Deus. As nossas mãos não são capazes de produzir boas obras para Deus. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para produzir boas obras para Deus. Irmãos, Gênesis capítulo 4, versículos 5 ao 8, a Bíblia diz que Abel traz uma oferta, e Deus aceita Abel e aceita a sua oferta, mas a Bíblia também diz que Caim traz uma oferta, e Deus rejeita a Caim, e depois rejeita a sua oferta. O nosso problema é que nós achamos que Deus vai primeiro nos aprovar pelas nossas obras, mas é o contrário, Deus julga a sua obra primeiro pelo seu coração. Não adianta ter boas obras e um coração longe de Cristo. O meu povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Sabe por que Deus rejeitou Caim, irmão? Não é porque a oferta de Caim era dos animais, era das plantas. Não, meu irmão, é porque Hebreus diz que Caim era do maligno. Por isso Deus rejeita a oferta dele. A oferta dele é a mesma coisa de Abel, mas o coração de Caim era do maligno e o coração de Abel era do Senhor. Nós precisamos vencer o obstáculo do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo para nós vivermos, irmão. Não é uma escolha. Nós queremos o Espírito Santo para um monte de coisa, mas para o que a gente precisa mesmo a gente não quer. Porque, se eu não me engano, Leonard Ravenhill vai dizer assim: quando Deus vai usar um homem, primeiro ele o quebra em pedaços. Irmãos, para produzir obras pelo Espírito Santo, primeiro Deus precisa te quebrar. E a gente não quer ser quebrado. A gente quer produzir as obras que a gente está produzindo com as nossas mãos, porque está confortável, porque a gente sabe que se o Espírito Santo nos dominar, nós seremos quebrados, moídos, mas seremos usados para a glória de Deus. Não estamos dispostos a ser quebrados, mas nós precisamos voltar ao poder de Deus. Irmãos, nós precisamos da força de Deus, nós precisamos do vigor de Deus, nós precisamos do Espírito Santo para tudo nessa vida. Você que é pai, você precisa do Espírito Santo para criar seu filho. Você que é marido, você precisa do Espírito Santo para gerir sua casa. Você, esposa, precisa do Espírito Santo. Você que é filho, você precisa do Espírito Santo para ser um bom filho. Nós que estamos em algum movimento da igreja, nós precisamos que estar cheio do Espírito Santo para que as nossas obras agradem ao Senhor. Deus não precisa do serviço das nossas mãos, irmão.
nós precisamos do Espírito Santo. A Bíblia nos diz: não vos embriaguei com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, cantando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, adorando o vosso Deus de todo o coração. Nós precisamos do Espírito Santo. E um último obstáculo, o obstáculo do temor. Nós precisamos retirar esse obstáculo que tem nos impedido de viver um avivamento. Hoje nada mais é pecado. Irmãos, vou falar algo aqui, estou até com medo. Deus prefere uma igreja fechada do que um culto hipócrita. Vou repetir, irmão. Deus prefere uma igreja fechada do que um culto hipócrita. Nós precisamos voltar a ter temor a Deus, irmão. Nós não preocupamos mais com a santidade de Deus. Irmãos, Evan Roberts escrevendo, alguém escrevendo sobre a biografia dele, irmãos, um dos 4 pontos que Evan Roberts pregava era o reconhecimento dos nossos pecados, o arrependimento. Evan Roberts sabia que para haver um avivamento precisava de santidade, precisava de temor, precisava de compromisso. Irmãos, e talvez em certas partes a gente não precisa ter medo de Deus. Mas, irmãos, Mateus capítulo número 10, versículo 28, é muito interessante esse texto, porque esse texto, irmão, ele precisa fazer com que as nossas pernas, irmãos, venham dar uma tremida. Olha só o que diz Mateus capítulo 10, versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Irmão, cuidado com o Senhor. Nós precisamos voltar a ter temor a Deus. Deus pode nos lançar no inferno. Deus pode lançar nossa alma e nosso corpo e nos fazer perecer eternamente. Nós precisamos voltar a temer. Nós precisamos voltar a reconhecer que Deus é amor, que Deus é misericórdia e graça, mas Deus também é santo e justo e age com justiça. Irmãos, se nós queremos um avivamento, nosso coração precisa tremer diante de Deus. Nosso coração precisa temer o Senhor. Os reformadores tinham um lema, corandel, ou seja, uma vida diante de Deus. Eles entendiam que tudo está diante de Deus. Eles sabiam que eles não podiam se esconder. Eles sabiam que, como diz Josemar Bessa, o Senhor, Ele é o público dos seus pensamentos. Eles sabiam que existia um Deus santo, que se ira contra o pecado, que pune o pecado, que vai extirpar o pecado, porque João vai dizer que Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele não só afasta, irmão, esse tira significa anula completamente, extirpa, ou seja, faz sumir. Não há como, irmão, Deus avivar um coração sem temor. Não tem como uma igreja viver um avivamento se a santidade de Deus não a preocupa. Não tem como eu viver um avivamento dentro da minha casa se eu não me preocupo mais com a santidade de Deus. Se eu cometo pecados de maneira contínua, se eu não me arrependo mais, se eu não choro mais, se eu não peço perdão mais, se eu levo a vida de qualquer maneira, se eu ofendo as pessoas e não vou lá e me desculpo, se eu peco deliberadamente, eu nunca vou viver um avivamento, porque eu não conheço Deus. Irmãos, nós precisamos voltar ao temor de Deus. Nós precisamos temer o Senhor. Versículo 19. Depois que Isaac fez isso tudo,
cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Irmãos, a água está lá. Não é falta de água. Nunca deixou de dar água. A água sempre esteve lá. Ah, mas tem muita sujeira por cima. Mas a água continua lá embaixo. Ah, mas eu não consigo ver a água. Mas ali tem água. Ah, mas eu não consigo tocar a água. Mas a água está ali. Nós precisamos retirar os entulhos. Porque o dia que nós retirarmos os entulhos, nós vamos perceber que a água está ali. E nós vamos poder usufruir dessa água. Nós vamos poder mergulhar nesses poços. Nós vamos poder nadar nesses poços. Esses poços e essa água serão para nós como uma fonte a jorrar para a vida eterna. Irmãos, essa água é inextinguível. Passaram-se 8.000 anos. O poço continua com água. Passarão 100.000 anos. O poço continuará com água. Passarão 1 milhão de anos e o poço continuará com água, porque como nós vimos em Hebreus capítulo 13, verso 8, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E o salmista ainda diz, de eternidade em eternidade, ou seja, na eternidade passada o poço estava lá e na eternidade futura o poço continua lá. É água para a vida eterna. Vamos orar em nome de Jesus? Tem água de Deus para nós nessa noite. Tem avivamento de Deus para mim e para a sua vida. Deus não mudou, irmãos. O derramar de Deus ainda é necessário sobre nós, irmãos. Ainda existe poços a serem desentulhados, irmãos. Talvez nessa noite Deus te trouxe aqui, meu irmão, porque o seu poço está entulhado. Mas em nome de Jesus, irmão, se você clamar ao nome de Cristo, você pode tomar dessa água novamente. Talvez você um dia, meu irmão, nadou nesses poços, mas devido a algum acontecimento da sua vida, os filisteus lançaram sobre ele lixo, refúgio, e esse poço secou, irmão. Eu quero dizer para você, ainda tem água nesse poço, meu irmão. Você só precisa começar a limpar ele hoje, meu irmão. O mesmo Deus que operou no país de Gales é o mesmo Deus que opera em Miraí, meu irmão. O mesmo Deus que abriu os olhos de Martim Lutero é o Deus que abre os meus olhos e os seus olhos nessa noite. O mesmo Deus que usou os irmãos Wesley, os moravianos, é o mesmo Deus que vai me levantar e levantar você na nossa cidade, meu irmão. É o mesmo Deus, é o mesmo poço, é a mesma água. Vamos orar em nome de Jesus. Ó Deus, grande é o Senhor Jesus, soberano é o Senhor Deus, e não há outro Deus além de Ti. Bendito é o nome do Senhor, e o seu reino é eterno, Senhor. O seu reino jamais terá fim, Pai. Deus, nós apresentamos, ó Pai, nossa vida diante do Senhor nessa noite. Senhor, nós entendemos, ó Pai, que precisamos, ó Pai, de um avivamento, Senhor. Nós precisamos, ó Pai, voltar, ó Pai, aos velhos poços, Senhor, aos poços que tinham água viva, Senhor. Nós precisamos voltar, ó Pai, porque assim como o Senhor operou no passado, o Senhor pode operar nos dias de hoje, Senhor. Assim como o Senhor salvava pessoas lá atrás, o Senhor pode salvar pessoas nos dias de hoje, Senhor. Assim como o Senhor usou, ó Pai, grandes pregadores, ó Pai, no passado, o Senhor pode levantar grandes pregadores nos dias de hoje, meu Pai. Deus, assim como o Senhor, ó Pai, falava na Tua Escritura no passado, que o Senhor possa falar nos dias de hoje, Senhor. Deus, que esse avivamento, Senhor, seja um despertamento para nós, ó Pai.
Deus, em nome de Jesus, que esse avivamento, ó Pai, não seja, Senhor, períodos de emoção, Deus, mas seja, Senhor, uma obra transformadora do Senhor em nossos corações, um abrir de olhos espirituais, ó Pai, para que nós possamos enxergar, Deus, que existe mais do Senhor, Pai, que existe rios mais profundos a serem mergulhados, ó Pai, que existe um mar da Sua presença, Senhor, a ser derramado sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja, Senhor. Desperta-nos, ó Pai, Deus, assim como Abacuque orou, Deus, aviva-nos, ó Pai, através da comunhão com o Senhor, Deus, através da Tua palavra, através do Teu Santo Espírito e através do temor ao Senhor. Deus, guarda-nos, ó Pai, guarda-nos dos filisteus, Senhor, livra-nos das obras dos filisteus, Senhor, protege-nos, ó Pai, debaixo de Suas asas, Senhor. Senhor, se não for o Senhor, nós estaremos frágeis, ó Pai. Se não for as mãos do Senhor, não venceremos as batalhas da vida, Senhor. Deus, se não for a Sua graça, Senhor, não avançaremos nunca, Senhor. Mas Deus, nós reconhecemos que o Senhor, Pai, é um Deus supremo. Nós reconhecemos, ó Pai, que tudo vem do Senhor, Deus. Nós reconhecemos, Deus, que nós não precisamos de muito, nós precisamos do Senhor, Deus. Não precisamos de recursos, Senhor, nós precisamos do Senhor. Não precisamos de armaduras, nós precisamos do Senhor. Não precisamos, ó Pai, de mais nada desses recursos humanos. Nós precisamos do Espírito Santo do Senhor, nos guiando, nos guardando, nos fazendo lembrar de tudo que o Senhor tem nos dito, de tudo aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, de tudo aquilo que o Senhor já viveu conosco. É isso que nós precisamos, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa nossos pecados, Senhor. Perdoa os meus pecados, Senhor. Deus, perdoa minhas falhas, Senhor. Ó Deus, perdoa, Senhor. Me perdoa, Deus, em nome de Jesus. Perdoa, Senhor. Nós precisamos do Seu perdão, Senhor. Nós precisamos, ó Pai, do Seu perdão, Senhor. Perdoa, Senhor, porque ferimos o Senhor. Me perdoa, Deus, porque já feri o Senhor. Me perdoa, Deus, porque sou falho, Senhor. Que por mais que eu me esforce, Senhor, eu ainda erro. Que por mais, Senhor, que às vezes eu tente acertar, Deus, eu acabo errando. Me perdoa, Deus. Coloca no meu coração um temor grande, Senhor. Deus, não me deixa parar de lutar, Senhor. Não me deixa parar, Senhor, de batalhar, Deus. Deus, não me faz me entregar, Senhor. Deus, em nome de Jesus, renova minhas forças nessa noite, Senhor. Ainda há muita batalha a ser lutada, Senhor. Ainda estamos longe, ó Pai. Nos renova, Senhor, nos fortalece, Pai, para que possamos viver uma vida santa, Senhor. Deus, nos ajuda, Senhor, a agradar ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, a realizar a Sua obra, Deus. Deus, não sabemos fazer a Sua obra, Deus. Não temos condição de fazer a Sua obra sozinhos, Senhor. Nos ensina, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, nos dá as habilidades que precisamos, Senhor. Nos capacita, Senhor. Nos dá a sabedoria necessária. Deus, nos dá o coração igual ao coração do Senhor, Deus. Oh Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos avivar. Que nesse mês, ó Pai, possa ser um pontapé para o resto da nossa vida, Senhor. Para uma vida avivada no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Quantos foram abençoados com essa palavra?
Iniciamos, o Senhor está nos chamando, né? Essa primeira quinta-feira, o Senhor está nos chamando a desentulhar os poços. Aquilo que nos prende, aquilo que tem impedido de nós vivermos aquilo que Ele tem para nós. E nós estamos aqui, irmãos, 6 horas da manhã na oração, desentulhando poços. Nós estamos aqui domingo pela manhã na escola bíblica dominical, desentulhando poços. Nós estamos celebrando a presença de Deus nos cultos, desentulhando poços. Irmãos, o convite de Deus é esse. O caminho já foi preparado. Que possamos encontrá-lo e andar nele para a glória e louvor do nome do Senhor. Amém? Amanhã tem uma feira do Instituto Reviver às 19h30, 5 horas da tarde. A partir das 5 horas, em nome de Jesus, venha para cá. Vai ter muita coisa boa, comida boa, roupa nova, roupa usada, vai ter maravilha, brinquedo, música ao vivo. A partir das 5 da tarde, corre para cá, vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? E também domingo às 19h30 estaremos aqui no culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Escola Bíblica Dominical, domingo, 9 horas da manhã. Então, esteja conosco para a glória e louvor do nome do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por ter nos chamado a Ti, Senhor. E nós glorificamos o Senhor por esse tempo de ouvir a Tua voz, e eu sei que o Senhor nos convida, pois o mais interessado que vivamos esse avivamento é o próprio Senhor, e nós queremos pedir ao Senhor sobre o Teu povo, a Tua bênção, que essa palavra seja sobre o coração de cada um, gere confronto, Senhor, gere mudança, transformação para a glória e louvor do Teu nome. Assim nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus, e que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus sejam com todos vocês e com todo o povo espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz...